Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Copywriting Selvagem. Marketing bombado para quem não malha as pernas. Uma coisa que você já deve ter percebido, a maioria já deve ter percebido, é que quando uma pessoa começa a frequentar a academia, principalmente os homens, 100% das vezes os homens, ele não tem o hábito de malhar as pernas. São poucos. Eu me lembro que uma vez eu fui na academia com um amigo meu, eu até paguei um mês de academia pra ele na época. Ele disse assim, ele me falou de um sonho que ele teve, eu tive um sonho essa manhã, que eu era aqueles marombeiros que com as pernas finas. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas que malham na academia não faz, que é malhar as pernas. As pernas, ela é a base do corpo. E isso acontece nos negócios também. Muitos negócios possuem algo que é básico, é algo que sustenta ela. E elas não colocam isso em prática. E isso é algo que eu compartilhei em uma newsletter devido eu ter ido com a minha noiva em uma academia, bem na época que ela foi inscrever, que ela se inscreveu nessa academia. Eu, como um bom profissional, não só como profissional de marketing, né, um profissional de copy também, eu estava lá com um olhar comercial, sempre com aquele olhar comercial observando, observando a estrutura e um comportamento que às vezes a maioria das pessoas que elas desenvolvem, elas começam a trabalhar de algum negócio tem, que é, ao invés delas ficarem apenas olhando, elas entram dentro do negócio, a primeira coisa que elas fazem na mente delas, às vezes, é um cálculo. Então eu olhei o tamanho, eu entrei. Qual foi a minha lógica de pensamento? Eu entrei na academia, olhei o tamanho dela, eu vi que a academia é grande. A academia deve ter aqui uns 1.000 metros quadrados. Fiquei imaginando o tamanho da academia. A academia tinha 2 andares. E aí eu fiquei olhando pra academia e pensando, qual será que é o break? Olha a linha de raciocínio, pensando, qual que deve ser o break-even deles? Break-even é o termo em inglês para que é o ponto de equilíbrio de uma empresa. Toda empresa ela possui um ponto de equilíbrio, que é o quê? Que é um valor mínimo que ela precisa para que ela possa se sustentar mês a mês. E eu fiquei pensando, quantas pessoas precisaria, quantos tickets ela precisaria vender para ela se sustentar? Eu fiquei imaginando essa porcentagem. E aquela era com o tempo eu descobri depois, através da minha noiva, que essa academia ela era bem sucedida. Porque elas tinham, parece que mais de 1.000 alunos. Uma coisa assim, eu fiquei espantado, porque isso não é um número muito comum em muitas academias. Mas eles tinham uma estrutura de oferta muito bem construída. E isso foi o que me impactou. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O marketing mobile para quem não malha as pernas. Vou compartilhar aqui o material dessa newsletter, né? Apesar que eu penso que eu não vou precisar tanto dele, mas eu vou botar aqui mais como uma bengalinha, minha bengala, para mim me sustentar. E aqui tem uma frase bem interessante que eu já ia me esquecer de citar ela, que é uma frase do Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger tem uma frase que ele dizia assim: as pessoas são 50%, as pernas são 50% do seu corpo. Então, por que você não treina? Por que você não treinaria? Por que você treinaria apenas 50% do seu corpo? Essa é uma reflexão que ele fazia, que a maioria das pessoas fazem. Elas chegam na academia, elas treinam só metade do corpo. E aqui nós vamos para o fato curioso, que foi o fato que eu presenciei. Então eu cheguei na academia e eu fiquei observando o processo de vendas. Um ponto que me chamou, um ponto antes de entrar nesse ponto, que é um ponto que já vai nos levar, digamos, para a metade desse episódio. Esse episódio, como o episódio passado, ele também vai ser um episódio um pouco mais curto. Não sei aí quanto que vai ter, 10, 15 minutos, por aí. Acredito que dê isso. Mas vamos ao ponto. Eu, olha que fato curioso. Eu cheguei com a minha noiva nessa academia e chegou na hora de fazerem a oferta. E eu, como um bom profissional, agora eu fui aqui, eu até voltei, linha de raciocínio que eu ia me recordar. Eu penso que isso vai ser principalmente para quem é profissional de marketing, para quem é copyright, para você ver as possibilidades que existem no mercado. Eu estava conversando uma vez com um rapaz, antes de eu entrar nesse assunto, e que ele me falou uma coisa. Ele me disse que era um copywriter também. Ele disse que ele entrou numa loja e aconteceu a seguinte situação. Ele não foi bem atendido, era uma loja de calçado, pelo que eu entendi.
E ele não foi tão bem atendido. Ele foi falar com a gerente, deu o feedback dele. E ele se posicionou como uma pessoa que trabalha com vendas e dá treinamento. Mas o que que ele fazia? Ele era um copywriter como eu, e como alguns de vocês que estão escutando, ou com alguns de vocês que planejam, desejam se entrar nesse mercado de copyright. Ele fez algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Ele abordou a gerente, falou com a gerente da visão dela, e falou que precisava de treinamento para melhorar e tudo mais, tudo mais. E aí, naquele momento, ele meio que já fez uma oferta para a gerente. E a gerente ficou interessada de dar um treinamento. E ele deu treinamento, e esse treinamento, ele foi pago por isso, né? Ele foi pago para esse treinamento. E o treinamento foi tão bom que ele foi contratado para dar treinamentos para mais empresas. E o que que ele queria passar com, o que que ele queria me passar com isso? Ele queria me passar que um copywriter, por isso que é importante você aprender a se comunicar e a falar em público, um copywriter, ele não pode ficar apenas fechado na ideia de apenas escrever. Acredito que muitos de vocês são têm mais outras habilidades, né, principalmente habilidade de comunicação. Se não tem, sugiro que treine. Que não é só vender treinamento, não é só fazer copy, escrever copy para a empresa, mas também dar treinamento de vendas, porque, querendo ou não, nós, como profissionais de marketing, nós treinamos a habilidade de vender. Só que nós vendemos através da escrita. Mas chega um momento que você evolui de tal forma que você conhece tantas estruturas de venda, tantas estruturas de oferta, e você pode colocar isso em prática de forma falada. E o que que você faz quando você dá um treinamento de venda? Eu pego as estruturas, é até interessante para quem está vendo ou ouvindo o podcast. Eu vou começar a trazer alguns frameworks no canal. Eu vou gravar hoje, enquanto eu tô gravando esse episódio. Alguns frameworks de corp. E é interessante, quanto mais frameworks você conhecer, você tem mais estrutura para ensinar, se você gosta de treinamento de venda. Então é interessante você saber treinamento de venda, você poderia colocar um nome, não vou te falar um nome aqui, né? Daqui a pouco tu vai pegar e vai utilizar uma estrutura de nome que eu vou te dar aqui, então não vou te dar nenhuma referência. Mas existe essa possibilidade. Isso é uma coisa que é sempre bom ter em mente. Tá? Agora voltando para o nosso assunto, que eu abri esse parênteses aqui, mas deixa eu fechar o parênteses, que é o nosso tema. Então, quando eu cheguei lá com a minha noiva, enquanto o profissional fazendo a oferta para ela, eu estava só observando o processo de venda dele. Então, ele mostrou, tá, ele teve o processo de mostrar as dependências, e eu fiquei observando, enquanto ele mostrava a dependência. Quando chegou na área outro ponto, nós estávamos durante a Black Friday. Então estava acontecendo muitas coisas aqui, que era essas ofertas que os profissionais de marketing fazem, que dentro dos cursos para você, por X valor, vendendo um produto vendendo ali produto, um high quality ticket ali com um monte de curso que você às vezes nem vai conseguir terminar, né? A pessoa tem que estar com muita fome. E quem tem muita fome, às vezes nem precisa de tanto curso, porque quem tem fome às vezes consegue, claro, a não sei que tu tem uma estrutura muito específica que você quer aprender, e aí é mais interessante comprar um curso para ganhar velocidade. Mas dependendo do perfil psicológico da pessoa, às vezes melhor do que um curso é pagar por uma mentoria, um treinamento fechado, um workshop específico para te aprender aquela habilidade específica. Então é sempre interessante considerar. E meio à oferta, para não alongar aqui a narrativa, até seguindo aqui esse roteiro que acho que ele descreve bem o que aconteceu, né? Chegou na hora da oferta. Havia várias formas de pagamento recorrente. No cartão com desconto, sem a taxa de matrícula e na parcela mensal. Eu fiquei muito entusiasmado com o atendimento dele. E para somar, ele aplicou um loop da oferta. Então ele fez a oferta. Uma coisa que eu fiquei pensando, será que ele vai aplicar? Enquanto ele falava com ela, eu ficava pensando, será que ele vai aplicar o loop da oferta? Então ele fez a oferta ali. Tu tinha uma oferta que tu pagava, que tinha sem desconto. Essa questão, você não sei se vocês já escreveram cópias, ou já viram páginas de venda. Ela tem dois tipos de venda de produto. Ela tem uma venda anual, ela tem uma oferta ali mensal. Nós temos uma oferta mensal, a oferta mensal é mais alta. Mas nós temos uma oferta de recorrência aqui ela vai descontar todo mês do seu cartão, então ela não vai comer ela não vai comer o seu valor total. Ela vai pegando do seu limite, né? Às vezes não precisa nem ter limite. A gente pode ter um cartão pré-pago ali. Então ela vai comendo só aquele valor todo mês. Ela não cobra tudo de uma vez. Ela vai cobrando uma recorrência todo mês através do cartão, que é muito mais fácil e mais seguro para ele. Então essa foi a oferta deles. Era uma oferta bem interessante, ali que dava um valor bem baixo ali, uns R$ 100 dentro de uma oferta de um monte de pacote de treinamento. Então tu tinha um pacote dentro da oferta deles, tu tinha um pacote com vários treinamentos que estavam liberados.
para quem comprasse o valor anual, eles fizeram o quê? Eles fizeram o que as empresas de celular já fazem há anos, que é eles te segurar dentro de um plano anual. E aí você não pode sair, senão você paga ali um valor. Ela vai continuar te cobrando aquele valor, né? Então, tu vai ter alguns problemas se você sair. Ou você paga uma multa, então, todo esse processo, as empresas estruturadas, elas sempre fazem isso. Quando termina o ciclo de um ano, eles tentam te colocar num novo plano, te oferecem um plano Prêmio Plus, com vários benefícios, que é para te poder te assegurar por mais um ano. Eles conseguirem atingir o CAC deles, né? O custo de aquisição. Eu fiquei muito interessado no modelo de oferta acadêmica, fiquei pensando. Imagina quantos treinamentos o dono dessa academia não passou para ele conseguir desenhar toda essa estrutura de cobrança, porque as academias pequenas de bairro, eles não têm uma estrutura de cobrança tão clara assim. Eu fiquei imaginando outras formas de atração. Claro, a academia está posicionada, então ela não deve ter um problema com isso. E ela era uma academia que tem aí umas 1.000 pessoas que eram assinantes. Então eu fiquei olhando para a oferta dele bem construída. E aí eu comecei a pontuar na minha mente. Eu comecei a fazer um checklist mental. Eu vi atendimento cheque, bom atendimento. Aí eu vi, demonstrou bem o produto dele, seguindo toda a academia. Né, a gente fez um tour, ele mostrou a academia. Depois cheque na oferta. Eu falei, bom, uma oferta bem estruturada, com várias possibilidades. Eu não treino, tive interesse ali, porque eu já treino ali as artes marciais, né, Karate Kyokushin. Então eu pensei, bom, eu não tô interessado em fazer uma academia agora, musculação, nada desse tipo. Mas eu pensei que se eu fosse o consumidor, provavelmente eu fecharia. Tanto que ela fechou, porque a oferta deles era boa. Então, quando ele fez toda a oferta, no final, eu fiquei pensando, será que ele vai fazer o loop da oferta? Ou será que ele vai fazer o loop da oferta? E ele, de forma genial, ele fez o loop da oferta. O que que é o loop da oferta? Que é uma coisa que às vezes nós fazemos até mesmo em cartas de venda, que é quando eu repito os pontos principais daquela oferta, ou seja, eu fiz a oferta, chegou do final ali do vídeo de vendas ou da carta de venda, eu fiz uma oferta, tu viu todos os benefícios, e aí no decorrer tu vai dizer como é que vai ser os recebíveis, o que que a pessoa vai receber, como é que ela vai receber, você vai receber o seu e-mail, com a senha e tudo mais. E aí depois você faz um loop da oferta, repetindo tudo que a pessoa vai ganhar mais uma vez, que é pra pessoa ter clareza daquilo que ela, relembrar tudo que ela vai receber, porque às vezes o caminho, o tempo que você demora pra fazer aquela oferta foi grande, a pessoa já não tá com a oferta fresca na cabeça, ela viu o benefício. Mas eu repeti pra ela, pra me ter certeza que ela entendeu, e faço a oferta pra ela. Quando eu comecei a entender mais de oferta, de copy, comecei a entender mais de copy, comecei a entender mais de oferta, principalmente de oferta, comecei a ver oferta. Eu comecei a entrar em alguns funis e eu comecei a ver as ofertas. É até interessante, tem um fato que aconteceu, um funil que eu entrei uma vez, que eu penso que cabe nessa questão aqui. Eu fiz essa analogia do marketing bombado para a questão malhas pernas, porque uma empresa que ela não tem uma oferta bem construída, ela é como um cara fortão, musculoso, com as pernas fininhas, porque eles têm algo bem robusto para entregar, forte para entregar, mas eles não têm uma oferta bem estruturada. Então tem um outro ponto que eu quero que se conecta com esse, que é uma vez eu entrei, um amigo meu me indicou uma empresa, eu acho que eu até compraria a franquia deles se eu tivesse recurso para fazer isso. Eles tinham, eu já faz mais ou menos, faz alguns anos que eu participo de um clube de oratória. Então eu acho que a oratória me deu bastante coisa, me ajudou a me desenvolver bastante em várias áreas da minha vida. Então quando eu fui, um amigo meu me indicou. Mas qual é a visão que ele queria? Ele me indicou para esse curso, mas ele já estava enxergando lá na frente. Ele queria que eu fosse, na visão dele, ele queria que eu fosse, encontrasse uma oportunidade, de repente, de fazer, de dar uma reviravolta e me tornar uma pessoa que fosse dar treinamento de oratória. Essa é a visão dele. Mas essa empresa tinha uma barreira de entrada que é o fato de. Até vi uma vez, acompanho eles por um tempo. Acompanho, agora faz tempo que eu não vejo nada dele. Mas é aquele que queria que tenha algum curso superior. Se eu tivesse algum curso, uma formação superior, não tivesse trancado a minha, tivesse concluído, eu até teria acabado tentando me ativar nessa área, me tornar lá uma frente dentro dessa empresa. Mas o que mais me chamou mais me chamou interesse nessa empresa
foi o fato de que eles tinham um funil bem estruturado. Eu vou desenhar aqui o funil para deles para vocês. Deixa eu subir aqui a página, porque eu já não tinha. Foi um conteúdo bem curto, então não tem muito o que eu utilizar aqui nessa descrição. Então, nós vamos apertar mais empate, mas até vou sair já aqui do compartilhamento e vamos ficar um pouco, conversar um pouco olho no olho. Então, vou interromper aqui esse compartilhamento, gente. E eu vou concluir aqui o meu raciocínio. Olha que interessante. Esse amigo fez essa indicação dessa comunidade, a indicação dessa treinamento de oratório. E aí, eu fiquei observando. Ele me chamou para Macau. Ele fez um trabalho como se ele fosse um closer, um legítimo closer. Eu presto bem atenção em pessoas quando fazem atendimento de closer. Tem um outro ponto que eu já ia, mas eu não vou ser prolixo aqui. Que já aconteceu de entrar nessas comunidades pagas, tipo Mastermind, dessas coisas assim, desse tipo. Já participei, já paguei, já. Entrei uma vez num que era 3 mil, que era o que estava dentro do meu poder aquisitivo na época. Mas eu não vou entrar nessa história agora. Mas vamos focar aqui na questão do clube de oratório. Então, fui conversar com o Closer. Daí o Closer me explicou, me mostrou a estrutura, né, mostrou o slide, foi passando o slide, me falando. E a interessante é que tu vê que ele é. Claro, naquela época eu não conhecia o mercado conceito. Eu não sei se eu já conhecia esse conceito de Closer, já entendia como é que eles faziam o webinar. Claro, hoje eu entendo a estrutura do webinar perfeito lá do Russell, né? Desenhei toda ela desenhada para quando eu precisar utilizar. Mas eu fiquei observando, né? Aquele olhar de copyright, ficou observando o Closer me atendendo. E o Closer me fez várias perguntas, fez eu me conectar com ele e tal. Mas só que não foi algo tão poderoso. Eu acho que o do Mastermind foi mais interessante, porque ele me trouxe para um lado bem pessoal e buscou várias formas de se conectar comigo. Mas, não sendo prolixo, né? Focando aqui direto. O que mais me chamou a atenção nisso foi o funil. O que aconteceu? Eu não fechei com ele. Eu falei, pá, nesse momento eu faço parte de um clube giratório, acho que não é o momento de eu estar investindo. Eu vejo que a estrutura é boa, eles utilizam muitos recursos de PNL, então eu penso que seria interessante. Tem um palco, tem toda uma estrutura, uma coisa interessante lá, mas o ticket era alto pra mim na época. E eu não estava interessante fazer esse tipo de investimento, né? Não tinha esse recurso sobrando para me fazer esse investimento. E também não tinha tempo para fazer isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi o funil deles. Então eu fiz o fechamento e eles me deram um presente. Olha, vi, nós temos aqui um workshop gratuito que você pode participar de oratório e tal. E me pediu indicação. Então ele fez duas coisas interessantes. Ele me pediu indicação de 3 pessoas que poderiam achar interessada. Não me só indiquei três, mas não sei se foi 3 ou 5, mas eu indiquei três, mas ele me queria bater, 3 pra te indicar. Indiquei, né? Depois eu percebi o poder disso, dessa dedicação bem estruturada. Segunda coisa, ele me chamou para um workshop gratuito. Eu fui no workshop gratuito. E lá no workshop gratuito foi bem interessante porque eu achei, mas te envolve muito bem no workshop. Então, o workshop ele funciona muito bem. E no final eles fazem uma segunda oferta com desconto para quem tá lá. Então, olha como é poderoso, olha como foi poderoso esse funil deles. Eu te faço um downsell, é praticamente um downsell. Ó. Eu te fiz uma oferta, eu te mandei pro vendedor, porque era um ticket alto. Acho que uns 3 mil e pouco lá, eles conseguem tirar esse pouquinho, fica uns 2,5, mas ficou assim, acho que quase 3, se eu não me engano. Então eu fiz a oferta, não me interessei, ele me conseguiu tirar 3 contatos de mim. Aí consegui descer pelo funil deles, me ofereceram um workshop gratuito. Se eu fosse ou não, não importa, mas se eu fosse, é benéfico porque eu podia ouvir a oferta mais uma vez, só que ao vivo, com mais energia. Eu ouvi a oferta deles mais pela uma segunda vez. Quando eu vi a oferta pela segunda vez, eles fazem um downsell no preço. Eles fazem um preço mais baixo, fazem um downsell. Só que agora com energia, se conectando e fazendo eu ter a primeira experiência de oratória com eles. E algumas pessoas vão fechar. E eu fico imaginando quantas vezes eles não fazem isso. Eles devem fazer isso todos os dias. Todos os dias eles pegam, deve ter alguns dias na semana que vai ter o profissional lá para fazer o workshop. Eles mandam para lá para fazer um downsell. Então quem não fecha, a pessoa entra no funil e vê mais uma vez. Eu achei muito interessante como aquele funil foi estruturado. Eu guardei isso na memória. Porque se fosse dar um dia uma consultoria para uma empresa de treinamento, provavelmente uma consultoria de vendas para uma empresa de treinamento, de marketing, de vendas para uma empresa de treinamento, provavelmente eu teria esse funil na minha mente, não esse funil ficou gravado. E eu deixo como considerações aqui para nossas considerações finais, né, desse episódio.
se você toda a estrutura de venda e todo o funil que você entrar, é interessante que você olhe todo ele por dentro e você consiga ter essa clareza mental de como esses funis são estruturados e que amanhã depois você pode utilizar esses funis. Então, esse funil de produto ao vivo, ele ficou muito gravado na minha mente. E a mesma questão, eu comecei aqui falando de uma oferta, de uma estrutura de uma oferta simples de uma academia, e acabei indo para uma estruturação de oferta um, para uma empresa de oratória, que vendia de educação, uma empresa de educação de oratória. E uma coisa que às vezes nós é interessante nós termos todas essas referências, que às vezes nem sempre você vai vender cópia, às vezes você pode se vender oferta. Você pode vender uma consultoria de estruturação de oferta. Como criar uma oferta para empresa? Como criar uma oferta para academia? Como criar uma oferta para. Então tem todas essas estruturas de oferta que você pode criar. Eu até penso futuramente no canal, depois que o meu canal no YouTube engrenar, de fazer uma sequência de conteúdo utilizando como eu faria para atrair empresas tal, ou como eu criaria uma oferta para empresas tal. Então, nós temos tem todas essas possibilidades, muitas possibilidades aí que nós podemos, que podem ser feitas de criação de conteúdo. Então, por fim, esse foi o nosso episódio Marketing, Marketing Bombado para quem só treina as pernas. Eu acho que esse é o nome do episódio. Marketing Bombado para quem só treina as pernas. Enfim, o que eu tenho a dizer pra você, meu amigo copyright, ou profissional de marketing de qualquer área que esteja ouvindo esse podcast, é uma coisa que o Arnold Schwarzenegger dizia: nunca pule o treino de pernas. Você precisa aprender, entender de funil e aprender a fazer o maior número de tipos de oferta para seus clientes e aprender a fazer ofertas, o maior número de ofertas para seus clientes. Enfim, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio Marketing Bombado para para quem não treina as pernas. E aqui embaixo nós temos os links das formas como eu posso te ajudar. Quais formas eu posso ajudar você hoje? Eu posso ajudar você através de consultoria de marketing digital. Posso ajudar você através de copy, apesar que copy eu não estou colocando tanta energia em trabalhos de copy, né, porque agora eu estou dentro de uma operação, ali exercendo uma função. Então eu tô com pouco tempo para isso, mas, né, eu tô aceitando ofertas aí são ofertas bem interessantes, e principalmente se for copy ads, tem tempo aí para fazer umas copy no copy para anúncios. Então copy ads cabe bem no meu tempo de disponibilidade que eu tenho. Eu acho que essas duas. E tem a nossa newsletter Copyright Selvagem. Futuramente aí eu tô planejando um, um curso aí nos próprios meses, criar um curso, mas é um curso focado apenas para escrita de fascinação e títulos. Fascinação, títulos aí para estruturar, para você estruturar melhor as suas copies. E também vou poder utilizar aí no título. O título é uma das coisas mais poderosas que tem para chamar a atenção. Mas as técnicas que você pode usar no título, você pode utilizar na estrutura da sua copy. Então, esse é um projeto mais para frente que nós vamos fazer nos próximos meses. Então, continue acompanhando aqui para ficar por dentro dessas novidades. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio do podcast Copywriting Selvagem. Até breve. Ah, aqui em breve vai aparecer aqui em cima. Enquanto eu vou procurando o botão aqui para finalizar essa gravação. Interromper essa gravação. Vou deixar aqui, vai aparecer aqui na tela. Eu vou deixar aqui o que todo o nosso podcast, se for no YouTube, se você estiver no YouTube, né? Se você estiver no YouTube, se você estiver ouvindo podcast, acho que não tem essa estrutura no Spotify, mas para quem está assistindo no YouTube, você pode vai aparecer aqui o vídeo. E também tem um curso que eu gravei, algo que eu poderia utilizar como um curso gravado de copy, né? Um curso de baixo ticket, né? Quem sabe um dia eu gravo um curso de baixo ticket, só para iniciantes em copyright. Mas eu tenho aí um curso gratuito lá no YouTube, uma hora e pouca de para você aprender, para você que quer começar a aprender copyright do zero lá, tá? É tudo que eu, basicamente, grande parte tudo que eu ensinaria num copy, para quem está iniciando como copy. Claro, e tem minhas experiências pessoais, né, que é o tempero que eu posso colocar num futuro se eu for gravar um curso. Então, até breve.